Olá, seja bem-vindo ao canal Finanverso. E a Danone, hein? A empresa se enrolou feio. A multinacional francesa que fabrica aqui no Brasil o famoso Danoninho, Activia, e tem uma linha grande de produtos lácteos, né? Tá há muitos anos no mercado, tem uma fatia grande de mercado aqui no Brasil. Deu uma declaração infeliz através de um diretor na Europa, dizendo que não vai mais comprar soja do Brasil, né? E nas entrelinhas diz que a soja brasileira é fruto de desmatamento. Bastou isso para ter uma chuva de críticas. Foi crítica do Ministério da Agricultura, foi crítica dos produtores, da Associação dos Produtores de Soja. Estamos falando em campanha para boicotar a empresa, não comprar os produtos, assim. Então, foi aquele fuzuê, porque o senhor Jürgen Esser, que é o diretor financeiro da empresa, deu uma declaração ao site Reuters, site de notícias Reuters, dizendo que não compraria mais soja brasileira, e se somente compraria soja vindo da Ásia, como se isso também fosse garantia, né, de ter um produto aí ecologicamente correto, não é mesmo? A Danone, ela não usa a soja, até ela pode usar, né, um pouco de soja nos ingredientes, mas ela usa principalmente para alimentar os animais, né? Então ela usa a soja, faz ração, e essa ração vira alimento para as vacas, né, para que seja extraído o leite, que aí sim vai fazer os produtos dela. O que acontece? As empresas europeias estão sob o forte cerco das normas ambientais daquele continente, né? Os europeus estão pegando pesado nessa questão, né, de regulamentação ambiental. Então você vê aí países como Irlanda, como Países Baixos, né, Inglaterra, França, todos eles impondo aí regras duras. E eles exigem também que as empresas observem essas regras fora da Europa também. Então, isso quer dizer que os ingredientes, matérias-primas que vêm de fora também têm que cumprir essa norma. E o Brasil é muito injustiçado nessa parte, né? O Brasil é alvo desse fogo cruzado aí entre empresas, entre os próprios agricultores, né, daquele país, que pressionam por boicote a produtos vindo de fora, especialmente do Brasil. O Brasil é uma potência do agro e o Brasil sempre é pego como mau exemplo de práticas ambientais. E a gente sabe que não é bem isso, né? Tenta-se pintar no Brasil uma imagem de um país ecologicamente responsável, ambientalmente responsável, e não é bem assim. O Brasil tem milhões e milhões de hectares de área produtiva, seja para lavoura, seja para agropecuária. E tem áreas de desmatamento? Sim, é óbvio que tem, mas não é a maioria. Existem milhões de hectares aí de terras que estão cumprindo as normas. Então, para uma empresa dessa, é muito infeliz dar uma declaração desse tipo, dizendo não vamos mais comprar, e simplesmente eles poderiam fazer um trabalho de rastreamento. Eles têm capacidade de rastrear se a soja vem de uma área ambientalmente responsável ou não, né? E não, ele simplesmente deu essa declaração. Não sabe se essa declaração foi uma declaração pessoal, se foi uma declaração institucional, enfim, só sei que deu maior fuzuê. Então aí você já tem boicote da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, você tem aí críticas pesadas do Ministério da Agricultura, né? Você tem até movimentos na internet já falando em boicotar os produtos da empresa, né? Nós já vimos esse movimento acontecendo antes aí com outras empresas que foram boicotadas, seja por declarações de cunho nessa área, questão ambiental, seja por questões políticas, né? Então nós temos o caso do Bradesco, em que deu uma declaração que ele deveria comer menos carne, quando na verdade o banco financia produtores de carne. Então você teve o caso lá do BIS com o Felipe Neto, né, por questão de posicionamento político, ou seja, deu maior quiprocó essa declaração desse diretor financeiro da Danone, e a empresa teve que correr atrás para apagar o fogo, só que o prejuízo já estava feito. Então assim, criou uma imagem muito ruim para a empresa está tentando aí botar panos quentes, está tentando consertar,
Só que aquela história, né? Depois que uma pessoa de destaque, né? A pessoa numa posição importante da empresa fala uma bobagem dessa, é difícil de consertar. Então, particularmente, eu concordo, sim, tem que ter uma legislação ambiental séria, uma legislação ambiental coerente, ela tem que fazer sentido, ou seja, ela tem que ter um equilíbrio entre produção responsável e também não tornar os produtores criminosos, né? Não pode se colocar o papel de criminoso nas costas do produtor rural. Existem países por aí que poluem muito mais que o Brasil, então você tem Estados Unidos que polui absurdamente, você tem China que polui absurdamente, só que esses países não sofrem as mesmas críticas que o Brasil sofre, né? Então, se o Brasil é muito penalizado nessa parte. Por que será? Por que será que a China fabrica o iPhone que chega baratinho no bolso do europeu? A China fabrica o ar-condicionado, fabrica tudo quanto é bugiganga e vende barato aí para os países europeus, para os Estados Unidos, etc. Enquanto o Brasil, que tem um papel importante de alimentar o mundo, sofre com essa crítica muitas vezes injusta. E você tem que ser tratado como exceção, e empresas do porte da Danone deveriam saber disso. Muito obrigado por ter chegado até aqui, deixe o seu like, confira essa inscrição e aproveite agora esses outros vídeos do canal sobre finanças, economia e atualidades. A gente se vê nos próximos vídeos.